Graças e paz, irmãos, amém? Queridos, abram as Bíblias em Lucas, capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36 até o 50. Maravilhoso é louvar o Senhor, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar e cantar ao Senhor por estar aqui. Louvar ao Senhor por estar em sua casa. Irmãos, fiquemos de pé para fazer a leitura desse texto. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Leamos a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram-lhe perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé lhe salvou, vá em paz. Santo Deus, maravilhoso Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, para compartilhar com os meus irmãos, Senhor Jesus, um pouco da tua palavra, Senhor. Fala ao coração deles, assim como o Senhor falou ao meu, através dessa palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, sair daqui transformados, Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor Jesus, aqui as minhas palavras, mas que seja, ó Deus, teu Santo Espírito a ministrar no coração dos meus irmãos, Senhor. Te pedimos isso, Senhor Jesus. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, só para dar o contexto do livro de Lucas, né, para alguns irmãos que por algum acaso não saibam, mas Lucas ele escreve esse texto para um querido amigo Teófilo, né, como todos sabemos, e a grande chave deste evangelho é que Lucas, irmãos, ele escreve para o Teófilo para alertar sobre as incredulidades da época. E aí, nesse propósito, é que Lucas escreve. Mas, irmãos, introduzindo aqui no nosso texto e trazendo uma introdução para nós, muitas vezes a gente precisa fazer algumas coisas nas nossas vidas. Precisamos fazer provas, precisamos fazer exames que vão nos provar para uma determinada função, uma determinada posição. E muitas vezes essas provas são de caráter físico, ou de caráter mental, intelectual, caráter psicológico. E assim nós precisamos passar nessas provas. É óbvio que para nós passarmos nessas provas, precisamos nos dedicar, precisamos nos preparar para que
façamos e tenhamos o bom êxito naquilo que queremos para alcançar esse determinado objetivo. E nisso você vai se desgastar, você vai colocar todas as suas forças para que você chegue lá. Por exemplo, se você com 7 na prova você passa, você não quer passar com 7. Você quer ser o aluno nota 10. Você quer chegar lá com reservas. Você não quer simplesmente no seu trabalho mostrar, na verdade, simplesmente no trabalho você não quer passar o seu serviço, mas você quer dar o melhor do seu serviço, para que você possa ser ali recompensado melhor pelo seu trabalho. E pensando dessa forma, irmãos, eu gostaria de trazer uma pergunta aqui para nós. Será que nós estamos dando o nosso melhor em prol do reino de Deus? Será que assim como nós nos esforçamos nas nossas escolas, nas faculdades, nos nossos trabalhos, em casa, será que nós nos esforçamos para dar o nosso melhor aqui no reino de Deus? Então, queridos, para responder esta pergunta, eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 verdades que esse texto de Lucas, ele nos mostra de como podemos oferecer o nosso melhor em prol do reino de Cristo, em prol do reino de Deus. Então, no verso 36, o Lucas ele começa dizendo que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão, né? Logo mais ele relata o nome do fariseu. E aí ele foi convidado para jantar na casa desse fariseu. Jesus foi convidado para jantar na casa desse fariseu. Chegando nessa casa, ele se senta à mesa. E quando você convida pessoas para jantar na sua casa, você convida pessoas próximas, pessoas que você pensa que assim tem você vê bem, né? Você acredita que aquela pessoa tem algo de bom para lhe passar. Então, Jesus ele era muito famoso, conhecido naquela região, e ali ele foi chamado para jantar na casa daquele fariseu. E logo mais, né, ao saber, perdão, irmãos, Jesus foi à casa dele, no verso 36, e reclinou-se à mesa. No verso 37, naquela cidade ali, naquela região, tinha uma mulher que já havia ouvido falar de Cristo. E aí o texto continua no verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então, nesta ocasião, meus irmãos, Jesus ele é convidado para jantar na casa de Simão. E a pecadora, ela já havia ouvido falar de Jesus. Então, ela vai adiante daquela casa e chega ali meio que penetra, né? Para dar um contexto aqui, naquela época, nas festas, né, a porta da pessoa era aberta, deixava lá aberta, e os convidados iam chegando, e essa mulher chega ali meio que penetra, né, atrás de Jesus. Então ela ouviu falar que Jesus estava ali e ela foi até ali. Então, meus irmãos, será que nós estamos dando o nosso melhor em prol do reino de Deus? E a primeira verdade, né, que eu gostaria de falar aqui aos irmãos é que para dar o nosso melhor no reino de Deus, nós devemos entregar aquilo que temos de mais valioso. Leamos o verso 38, que segue aqui. E se colocou, vamos ler um pouquinho antes. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Algumas versões vão dizer e ungiu com unguento. Tá bom? Então, a mulher, irmãos, ela chega ali naquela casa e aí ali ela tira o seu frasco de alabastro com perfume. O que é esse frasco de alabastro? Quando você chegava e aqui a gente precisa entender um contexto, que quando você chegava na casa de alguém naquela época, a pessoa tinha que fazer 3 coisas. Ela teria que lavar os seus pés e enxugar, teria que lavar os seus pés e enxugar, lhe dar um beijo de cumprimento, igual as mulheres fazem hoje, né? Elas fazem beijinho, e aí os homens também naquela época fariam. Era chamado o ósculo.
o beijo santo, né? Digamos assim. Então, você teria que fazer esse cumprimento e ungir a cabeça da pessoa, os braços, né? Com um unguento, com um perfume muito precioso. Nesse frasco de alabastro você guardaria um perfume muito caro, de sua preferência, que você gosta, aquele perfume que você mais gosta, você colocaria ali naquele frasco de alabastro. E aí você utilizaria em ocasiões especiais. Então, como já vimos, né? Então a mulher, ela faz 3 coisas, só que ela faz 3 coisas diferentes do normal. Ela lava os pés de Cristo com suas lágrimas, seca os pés de Cristo com os seus cabelos e com as suas lágrimas, ela lava os pés de Cristo. Então, ela, diante disso, né, irmãos, essa mulher, ela pega o seu perfume, unge os pés de Cristo, e ali ela dá o seu melhor a Deus. Ela não tinha uma toalha, ela não tinha água, ela não tinha um material específico para atender, mas ela deu o que ela tinha de melhor. Então, com suas lágrimas, ela lava os pés de Cristo, com seus cabelos, ela chega na festa e na frente de todos os homens ali, ela desata os seus cabelos, e isso seria um sinal de muita sensualidade. Então, ela desata seus cabelos e começa a secar os pés de Cristo ali e lavar os pés de Cristo com seus cabelos. Ela entrega aquilo que ela tinha de mais valioso. Então, meus irmãos, para dar o nosso melhor no reino de Deus, devemos entregar aquilo que temos de mais valioso. Segunda verdade, irmãos, que podemos observar é que para dar o nosso melhor no reino de Deus, nós devemos entender quem Cristo é em nossas vidas. Segunda verdade que temos que entender, segunda verdade para dar o nosso melhor no reino de Deus, devemos entender quem Cristo é em nossas vidas. Perceba que nos versos seguintes, leamos aqui no verso 39. Ao ver o quê? Que a pecadora tinha feito tudo aquilo. Então, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Como assim ela é uma pecadora? Ela é diferente das outras mulheres? As outras não são pecadoras? Não é isso que o texto quer nos dizer. A ideia que o texto quer nos trazer aqui é que essa mulher ela era uma prostituta. Então, ela vendia o seu corpo, né? E as mulheres daquela época elas já eram marginalizadas por serem mulheres. É tanto que você vê que a oração do homem judeu era dizer: Senhor, obrigado por ter nascido homem, né? Então, as mulheres já eram marginalizadas por serem mulheres, né? E quando a mulher ela era uma prostituta, isso se tornava muito pior. Então, quando Simão ele pensa isso, ele tem isso em mente. Então ele diz, basicamente o que ele está querendo dizer é o seguinte: se esse homem ele diz que é profeta, ele diz que ele é a salvação, ele diz que ele é o mediador entre Deus e os homens, ele diz que ele é o Senhor sobre o sábado, Senhor sobre os demônios, mas se ele fosse no mínimo um profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, meus irmãos, o Simão tem isso em mente, e aí ele afirma no final, né? Saberia quem ela é. Então, Simão na sua mente, né? Ele está ali pensando com ele mesmo, e ele afirma, ele não conhece ela. Então, não foi revelada ali a Simão a graça de Cristo, e por isso ele não compreendia. Então, com essas palavras, ele estava zombando de Cristo. Continuamos aqui no verso 40, irmãos. Jesus, ele sonda os nossos pensamentos, ele conhece a nossa vida, ele conhece tudo aquilo, e ele conhecia muito bem Simão.
E aí nem precisou Simão falar, né? Apenas pensou. E então Jesus lhe disse no verso 40: Simão, tenho algo a lhe dizer. E Simão, com muita arrogância, responde: dize, mestre. Então ele diz ali com um teor de arrogância: dize, mestre, o senhor não é que sabe tudo? O senhor não é que prega para todo mundo? O senhor não é o pregador das multidões? Me diga aí o que é que o senhor quer falar. E aí Simão, fazendo pouco caso disso, responde dessa forma. E o Senhor começa a contar uma parábola aqui. Ele começa a contar a parábola que 2 homens deviam a um certo credor. E aí no verso 41 ele diz: 2 homens, Jesus começa a contar, 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro devia, quanto, irmãos? 50. Quanto, irmãos? 50 denários. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. E aí ele faz uma pergunta no final: qual deles o amará mais? E Simão responde: suponho aquele a quem foi perdoada a maior dívida. E aí Jesus diz: muito bem, você julgou bem, aluno nota 10 você é. Simão, ele sabia da Bíblia, no caso o Pentateuco, né? Simão sabia do Pentateuco, ele sabia da lei, ele entendia, mas o coração de Simão não estava quebrantado, irmãos, para poder entender essa palavra. Não lhe foi revelada a graça de Deus para que ele pudesse entender essa palavra. Para que nós entendamos isso aqui, o que é que Jesus está querendo falar com essa parábola? É o seguinte, é até um pouco mais fácil de entendermos do que outras parábolas. Então, ele começa dizendo: 2 homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. O que era um denário, irmãos? Era o valor que era pago para uma diária de trabalho. Então, você ia lá, trabalhava um dia inteiro e ganhava 1 denário. Toma aqui, 1 denário pelo seu dia de trabalho. Então, um homem devia 500 denários e o outro devia 50. Convertendo isso para dias de trabalho, o que devia 50 devia o quê? 50 dias. Isso dá em média 1 mês e 20 dias, né? Então, o outro devia 500 denários. Isso dá quanto? Dá pouco menos de 2 anos. Então, ele teria que trabalhar 2 anos para que pagasse a dívida. E aí Jesus, fazendo essa comparação, ele diz: e aí, Simão, quem vai amar mais este credor? É o que devia 500 ou o que devia 50? É óbvio que Simão responde o que devia 500. Então, para ser mais claro, irmãos, eu quero deixar aqui uma pergunta. Qual dos 2 devedores nós somos? E aí vamos analisar um pouco mais aqui. Nós somos mais gratos ao Senhor pela nossa multidão de pecados que Ele nos perdoou, ou nós somos pouco gratos? Ou nós estamos: tudo bem, Jesus me perdoou. Ou você está alegre porque Cristo lhe perdoou, ou você é agradecido ao Senhor porque Ele lhe perdoou de 500 denários, irmãos. E aqui não se limita a 500 denários, mas uma vida toda de pecados que o Senhor nos perdoou. Esteja alegre, meu irmão, porque o Senhor nos perdoou de 500 denários, nos perdoou de todas as nossas dívidas com Ele. Ele foi lá no Calvário e pagou por todas as nossas dívidas, irmãos. Se alegre no Senhor. Fica para nós a reflexão: qual dos 2 devedores nós somos? O que agradece ao Senhor, o que o ama mais ou o que ama menos? Então, para dar o nosso melhor no reino de Deus, irmãos, devemos entender quem Cristo é em nossas vidas, quem Cristo é na sua vida. O Senhor, Ele libertou você dos seus pecados. Você se alegra ou tanto faz, é indiferente para você? Precisamos melhorar isso, irmãos. Precisamos agradecer ao Senhor. O segundo ponto, irmãos, está diretamente ligado ao terceiro. Por quê, irmãos? O
A terceira verdade, irmãos, diz o seguinte: para que nós possamos dar o nosso melhor no reino de Deus, devemos ter um coração grato ao Senhor, devemos ter um coração agradecido ao nosso credor. Ele é o nosso credor, Ele quem perdoou as nossas dívidas. Então, por isso, devemos ter um coração grato diante do Senhor. Então, no verso 43 diz, Simão responde: suponho aquele a quem foi perdoada a maior dívida. E aí Jesus diz: você julgou bem, aluno, nota 10 você é. E aí no verso 44 ele continua: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então, irmãos, o que é que Jesus começa a falar aqui? O que é que Jesus quer falar aqui para Simão e para nós? Jesus diz assim a Simão, diz tudo isso a Simão, né? Então, vê esta mulher, entra na sua casa, e ele começa a falar o que a mulher fez e o que Simão, como anfitrião, como dono daquela casa, deveria ter feito. O que é que Simão deveria ter feito? Ele deveria ter ido lá, lavar os pés de Cristo, ungir e beijar a Cristo, né, o ósculo, chegar lá, cumprimentar a Cristo. Mas não, ele tratou o Senhor com desprezo. Ele estava ali diante do Rei do Universo, diante do Rei da Glória, mas ele desprezou a Cristo. Ele não ofereceu o seu melhor. Ele não reconhece que Cristo está ali à sua frente. E Jesus, ele começa a mostrar o que aquela mulher fez e o que ele não fez como anfitrião. Diz que ela chegou, cumprimentou, beijou os seus pés e se humilhou ali em adoração ao Senhor. Então, irmãos, aqui está o nosso ponto alto do texto, como diz o nosso pastor. Então preste atenção nisso, irmãos. Por que essa mulher chorava tanto? Por que ela derramava tanto das suas lágrimas nos pés de Cristo? Porque ela estava ali há tanto tempo, desde que ela chegou naquela casa. O texto fala que ela não parou de chorar. Desde que ela chegou ali naquela casa, ela estava aos pés do Senhor. Por que ela derramava tanto de suas lágrimas aos pés de Cristo? Então, a resposta está no verso 47, irmãos. Leamos o verso 47 que diz: portanto, Jesus respondendo, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Então, ela reconhecia quem era Cristo. O Evangelho foi mostrado ali àquela mulher. O Evangelho foi apresentado àquela mulher. Ela havia entendido, ela chegou naquela casa à procura de Jesus. E ela ali chega e se derrama aos pés de Cristo. Aquela mulher, ela tinha consciência dos seus muitos pecados. Ela tinha consciência dos seus pecados e por isso a alegria dela era imensa. A alegria e o seu amor eram grandes e tão grandes que ela não continha as suas lágrimas. Ela não continha as suas lágrimas pelo tanto de pecados que ela tinha sido perdoada. Pelo tanto de pecados que o Senhor havia resgatado ela. Irmãos, só vamos entender, só vamos viver agradecidos ao Senhor quando entendermos o quanto de pecado nós fomos perdoados. Precisamos entender isso, irmãos. Se você está como Simão, indiferente, talvez você nunca tenha conhecido esse Cristo. Talvez você nunca tenha sido perdoado dos seus pecados. Talvez se você não agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito, talvez se você não entenda isso, talvez você nunca tenha sido encontrado pelo Evangelho. Então, irmãos, ao final do texto, o Senhor Jesus, Ele
apresenta novamente, né? Falando aqui novamente, o Senhor Jesus, ele apresenta o Evangelho da Graça no verso 47. Leamos novamente. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. E esse último trecho aqui, ele está diretamente ligado com a nossa parábola acima. Por quê? Essa mulher que chegou na casa, ela havia sido perdoada de muitos pecados, assim como o homem da parábola que foi perdoado dos 2 anos de trabalho. Esta mulher, ela foi perdoada não só de 2 anos de pecado, mas de N anos de pecados, muitos anos de pecados. Então, ela muito amou a Cristo. Por quê? Porque ela foi perdoada dos seus muitos pecados. Ao contrário de Simão, que não foi perdoado. E era indiferente à presença de Cristo. É indiferente àquele que está sentado ali. Ele não reconhece a Cristo, ele não consegue enxergar Cristo. Então, no verso 48, Jesus, no desfecho aqui, ele diz que os seus pecados, mulher, estão perdoados. Ele perdoa os pecados da mulher. Eu fui lá, eu vou lá na cruz, né? Aqui é antes um pouco, e pago pelos teus pecados. E ele foi lá, pagou pelos pecados desta mulher, irmãos, assim como pagou pelos nossos. E devemos ser agradecidos ao Senhor. Ele perdoa aquela mulher e transporta ela para o reino dos céus. Meus irmãos, as pessoas que ali estavam sentadas, elas não haviam entendido o que Jesus falara, porque Cristo não havia aberto os seus olhos para o Evangelho. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor, naquela casa, elas continuavam a não entender o que Cristo falava. E assim como Simão e sua arrogância, eles perguntavam, né? Quem é este que até perdoa pecados? Então, irmãos, a graça do Senhor salvou aquela mulher, mas aquelas pessoas não haviam entendido o que Cristo havia feito ali. E aí no final Jesus dá a sentença para essa mulher e dá a sentença para Simão e aquelas pessoas que estavam ali sentadas. Então ele dá a sentença da mulher e diz: olha, a tua fé te salvou, mulher, vai em paz. Então olha, os teus pecados foram perdoados, os teus pecados já não mais te condenam, vai em paz. E a sentença do Simão e daqueles que estavam naquela casa é que eles não entenderam o Evangelho, e assim, irmãos, foram para a perdição eterna. Irmãos, isso aqui é muito sério. Precisamos estar atentos, irmãos. A fé é dada por Cristo. A fé é dada por Cristo. E a graça, ela nos alcança, irmãos, para nos livrar do pecado, irmãos, para nos livrar da condenação eterna. Aquela mulher, ela tinha consciência do seu pecado. Ela foi perdoada, do contrário daquelas pessoas que estavam ali naquela casa, que não foram encontradas pelo Evangelho e foram para a perdição eterna. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar você a fazer uma análise de você mesmo. Já temos falado aqui nesse tempo todo, e eu gostaria que você fizesse uma análise de você mesmo. Você é agradecido ao Senhor? A terceira verdade, irmãos, que vimos aqui é que para darmos o nosso melhor para o reino de Cristo, precisamos ser agradecidos ao Senhor, ao nosso Credor. Então, você é agradecido ao Senhor? Você é satisfeito em Deus, ainda que o mundo esteja caindo, ainda que falte aquelas coisas essenciais para a nossa vida, ainda que falte a comida, ainda que falte o gás, ainda que as pessoas que você mais ama lhe decepcionem? Você está satisfeito em Deus? Você é satisfeito em Cristo? Você tem essa felicidade em seu coração? Tenha certeza de que Cristo está com você. Tem um livro muito interessante, irmãos, que eu recomendo aqui para os irmãos. Decepcionado com Deus. O pastor já falou aqui várias vezes desse livro. É muito bom. O livro mostra, irmãos, como o Senhor, Ele age e como nós nos decepcionamos com isso. Então, traz a história de um homem que ele foi lá e
pegou tudo que ele já tinha de teologia, de juntado, Bíblia, tudo, livro, ferramentas, ele pegou tudo, queimou. Vou matar Deus aqui. E ele foi lá na sua cabeça e matou a Deus. E o decorrer do livro conta isso. Como nós nos decepcionamos com o Senhor. E quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós estamos firmados em Deus, não há nada que possa nos abalar, irmãos. Mesmo que você se sinta triste naquele momento, mesmo que você se sinta psicologicamente, mentalmente, fisicamente abalado, mas você tem a certeza de que o Senhor está ali com você. Porque Ele não nos decepciona, irmãos. Nós aqui podemos nos decepcionar com Cristo, mas Ele não nos decepciona. Nós, é até meio controverso, né? Mas nós é que falhamos com Cristo. Muitas vezes, irmãos, e temos pedido perdão por nossos pecados. Temos sido agradecidos ao Senhor, irmãos. Estou sempre voltando a esse ponto. Temos sido agradecidos ao Senhor, porque isso é muito importante. Ele foi lá na cruz, morreu por nós, Ele deu o seu melhor, irmãos. O que nós podemos retribuir ao Senhor, diz o salmista. Lá no Salmo 116, ele fala: o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todos os seus benefícios. O salmista Davi, ele diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, que Ele tem me dado. Então, o que nós daremos ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito? Será, irmãos, que nós todo domingo chegamos aqui, como o irmão Jadson sempre fala na semana, será que nós chegamos aqui só para cantar mais 3 músicas, mais 4 músicas? Será que nós chegamos aqui só para ver os irmãos? Será que nós chegamos aqui só para socializar? Será que nós chegamos aqui apenas para... não, o pastor vai pregar de novo. Não, essa semana é Marcos. Semana que vem vai ser fulano e o outro cicrano. De novo. Ou será, irmãos, que essa é mais uma oportunidade para que nós adoremos ao Senhor e louvemos o seu santo nome por tudo que Ele tem nos feito, irmãos. Precisamos ser agradecidos ao Senhor. Nós chegamos na igreja, nós entramos por essas portas, sentamos no nosso banco, e o ministério de louvor está aqui cantando, os irmãos estão aqui cantando, mas você senta ali e é como se nada tivesse acontecendo. Será que essa é mais uma oportunidade para louvarmos ao Senhor? Ou é só mais um domingo? É só mais uma quarta? É só mais uma sexta? Reflita nisso, irmãos. Precisamos pensar nisso. Faça essa análise de você mesmo. Como nós acordamos todos os dias, irmãos, e não agradecemos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Chegamos na igreja e somos indiferentes. Não abrimos como nós não abrimos os nossos olhos e não oramos ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos feito. Precisamos, irmãos, ser mais agradecidos ao Senhor. Isso é muito sério, irmãos, como eu já falei. Simão, ele não percebeu quem estava na sua frente. Quem estava na sua frente era o Rei da Glória, o Rei do Universo. E aquilo que ele ofereceu foi o pior que ele podia oferecer. Aquilo que ele ofereceu foi o pior que ele podia ofertar ao Senhor. Diferente da mulher, que ofereceu o que ela tinha de melhor. E eu e você, volta a comparar. Quem nós somos? Somos a mulher? Ou somos como Simão? A ideia é: temos o coração da mulher ou temos o coração de Simão? Reflita nisso, meus irmãos. Devemos ter um coração grato ao Senhor. Para dar o nosso melhor no reino de Deus, devemos ter um coração grato ao nosso Credor. Algumas aplicações, irmãos, aqui para as nossas vidas. Nós, como falei no início, damos o nosso melhor no nosso trabalho, damos o nosso melhor na escola, queremos tirar nota 10, queremos oferecer o nosso excelentíssimo trabalho. Mas quando chegamos aqui, irmãos, parece que tudo fica diferente. Aqui a gente não precisa dar o nosso melhor porque Deus aceita de qualquer jeito. Aqui a gente não precisa dar o nosso melhor porque não tem ninguém nos avaliando. Então, irmãos, nós precisamos fazer o contrário disso.
Nós precisamos nos exaurir no reino de Deus, nos desgastar em Cristo, dar aquilo que temos de melhor, nos esforçar para servir, estar prontos a servir, dispostos, sem preguiça. Precisamos nos desgastar no reino de Deus, precisamos nos esforçar, colocar todas as nossas forças, irmãos. Cristo, Ele deu o seu melhor em sua missão, foi fiel até a morte, nos trazendo a salvação. Até rimou, né? Mas Ele nos deu a salvação através da cruz, irmãos. E precisamos olhar para Ele e imitá-lo assim, dando o nosso melhor. Porque tudo Ele fez por nós. Ele foi na cruz, morreu por nós, irmãos. Precisamos também, irmãos, nos desgastar por Cristo, morrer por Cristo. Segunda e última aplicação, irmãos, é que precisamos ser achados verdadeiros adoradores. Nós vimos aqui todos os domingos, irmãos. Cantamos 3, 4 músicas, mas precisamos que isso não seja apenas 3 ou 4 músicas, mas que seja um louvor, seja uma adoração a Deus. Chegue aqui, esteja grato ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Seja grato ao Senhor porque você está de pé, porque você trabalhou, porque você foi para a escola, porque você acordou. Seja grato a Deus. É assim que vamos viver melhor na presença de Cristo. É assim que vamos viver melhor no nosso contexto. É sendo agradecido a Deus por tudo quanto Ele já nos tem feito. Só de estarmos aqui já é um milagre, irmãos. Queridos, para dar o nosso melhor no reino de Deus, devemos entregar aquilo que temos de mais valioso. Devemos entender quem Cristo é em nossas vidas e com um coração agradecido, adorar o Senhor, agradecendo a Ele por tudo o quanto Ele tem feito, irmãos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer, ó Pai, e Te louvar por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor, ó Pai, ache em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Senhor, transforma, Senhor Jesus, os nossos corações, Senhor Jesus, esta manhã, Senhor. Transforma os nossos corações, Senhor Jesus, que esta palavra tenha falado ainda mais aos nossos corações, assim como Tu tens falado, Senhor Jesus, a cada domingo, cada segunda, cada terça, cada dia da semana, Pai. Nos transforma, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Jesus, a ser como esta mulher, ó Pai. E aqueles irmãos, Senhor Jesus, que possivelmente, Senhor Jesus, estão indiferentes a isso, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, em seu coração, ó Pai, para que eles possam enxergar, ó Deus, este milagre aqui, ó Deus. Que eles possam, Senhor Jesus, enxergar o Evangelho das boas novas, Senhor Jesus, o Evangelho que salva, Senhor Jesus, que liberta, Senhor Jesus, e que nos move, Senhor Jesus, o coração, ó Deus. Te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor. Nos ensina a ser mais gratos, nos ensina, Senhor Jesus, a ser mais perseverantes, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a entender quem Tu és em nossas vidas, Senhor Jesus, e a entregar aquilo que temos de melhor, Pai, no Teu reino, Senhor. Te louvamos por tudo, ó Deus. Nos dá força, Senhor Jesus. Tira de nós a preguiça. Senhor Jesus, tira de nós a indisposição, Senhor Jesus, e coloca, Senhor, em nós a Tua palavra, o ânimo, Senhor Jesus, em buscar, Senhor Jesus, o Teu nome, em louvar, em levar a Tua palavra, ó Deus. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, agradecidos por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.